Senhores, boa noite. Hoje, dia 9 de março de 2020, eu, Américo França, venho levantar o seguinte questionamento. O aposentado, ou o trabalhador, melhor dizendo, quando ele dá entrada na sua aposentadoria, ele está dando entrada justamente para lograr êxito no tempo de serviço e também o tempo, claro, obviamente, de contribuição, certo? Então eu estou falando daqueles aposentados, dos trabalhadores que dão entrada na sua aposentadoria por tempo de serviço e contribuição. Ora, sabemos que nós vamos ter um recebimento, né? Será honrado a nós um compromisso da Previdência Social com o pagamento da nossa aposentadoria pelo que contribuímos, né? Como referência do que contribuímos. Então, não se pode falar que a Previdência nos dará ao longo do tempo, ao longo dos 12 meses, ou em cada ano, melhor dizendo, né, em janeiro, se faz a correção, se dá um índice de aumento para o aposentado. Porém, não podemos esquecer que não seria, por exemplo, o aposentado dar entrada na sua aposentadoria, o trabalhador dar entrada na sua aposentadoria em julho do ano de 2019, deu entrada por exemplo, o trabalhador dá entrada na sua aposentadoria em julho de 2019, deu entrada. E em janeiro, a Previdência vai dar um índice de aumento proporcional aos meses, né, de 2019. Ou seja, se foi em julho, vamos contar do início de julho e vamos contar 6/12. Gente, está totalmente equivocada a Previdência Social. Nós não estamos pedindo aumento proporcional e não estamos discutindo aumento de salário. Nós estamos discutindo a correção integral da aposentadoria daquele trabalhador. Portanto, se uma pessoa se aposentou no meio do ano de um exercício anterior, obviamente, essa pessoa teria que receber o teto. O que nós sabemos é que o teto, muito dificilmente, qualquer trabalhador, né, qualquer trabalhador comum vai ter direito ao teto. Porque sempre tem um cálculo, um diferencial que seja mínimo possível para se chegar ao teto. Certo? Porém, se nós pegarmos aquele que deu entrada em julho e que ficou abaixo do teto em R$ 5.900, o teto hoje está em 6.100 e alguma coisa. Vamos supor que tenha ficado abaixo uns 200, 100 reais, 200 reais. Então, ele deu entrada, esse que teria direito ao teto, não o tem e fica aí mais ou menos R$ 5.800, R$ 5.900. Ora, se deu entrada em julho, em janeiro deste ano, deveria estar recebendo o índice integral da correção da sua aposentadoria, daquilo que ele contribuiu. Não, ele recebe um índice proporcional, ou seja, 6/12. Ora, esse trabalhador já perdeu mais de 200 reais, mais de 100 reais daquela diferença quando ele deu entrada. Ele já está perdendo aí, na pior das hipóteses, 600 reais. 500, 600 reais. O que aconteceu num determinado ano é que um trabalhador deu entrada, como eu disse, na aposentadoria em julho. E ele ficou abaixo do teto em 100 reais. Quando chegou no mês de janeiro do ano seguinte, o índice era, se eu não me engano, não sei se em 2016 ou 2017, o índice em janeiro para o aumento do aposentado era em torno de 11%.
Só que como ele deu entrada no meio do ano, no exercício anterior, ele pegou 50% daquele aumento, ou seja, 6/12. Então ele ganhou 5,5 a correção dele. Esse trabalhador hoje, ele está perdendo mais ou menos em torno de R$ 2.000 da sua aposentadoria, quando na realidade, ele quando deu entrada, teria uma diferença mínima do teto em 100, R$ 200. O que eu quero é que os senhores reflitam justamente o que está acontecendo com a nossa Previdência Social. Eu não posso imaginar de outra maneira. Eu só posso dizer que qualquer tributarista em sua sã consciência sabe muito bem que nós estamos sendo subtraídos com a maquiagem feita nesse cálculo do índice de correção da nossa aposentadoria. Portanto, é o que eu disse, o aposentado, aquele que dá entrada na nossa aposentadoria, não está pedindo emprego, não está querendo que seja corrigido o seu salário proporcionalmente. Ele está querendo que o seu salário seja corrigido integralmente, porque assim, ao longo dos anos, ele contribuiu para o mesmo. Enfim, fica aí, salvo o melhor juízo, para o entendimento da grande maioria, que eu acredito que vai estar de acordo comigo, né? E para os tributaristas sérios desse país, que se faça uma avaliação, rogando ao governo e rogando até o próprio Supremo Tribunal Federal rever esse tipo de cálculo da aposentadoria do proletariado. Infelizmente, o que está acontecendo seria digno de vergonha. Não posso dizer outra coisa. Vamos analisar, vamos fazer o juízo perfeito do que realmente deveria ser aquilo que deveria ser contemplado, que deveria ser um prêmio, está se tornando ao longo dos anos, para o aposentado, um castigo. Uma boa noite a todos.